Semana de lua crescente no céu e uma energia simplesmente maravilhosa nessa segunda-feira para a gente começar com tudo, fazendo acontecer. Sejam bem-vindos ao primeiro Energias da Semana aqui do canal, onde eu vou trazer os principais movimentos que vão nos influenciar ao longo dessa semana. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astro Life, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então bora rodar a vinheta pra gente começar a falar dessa semana que vai do dia 27 de março até o dia 2 de abril. Uma semana muito especial de lua crescente, que na verdade começa ainda na lua nova. Então na segunda-feira, dia 27, a gente tem um aspecto muito lindo da lua nova em Gêmeos, que faz um sextil com esse combo que tá em Áries. Então Mercúrio, Quirón e Júpiter em Áries, né? E na segunda-feira, então, vai estar com uma energia de movimento, de ação, de assertividade, de iniciativa, pra gente realmente começar a criar movimento. Eu quero resgatar e lembrar um pouquinho com vocês o que é a lunação ariana que a gente está vivendo, tá? Porque essa é uma semana de lua crescente, mas a gente está vivendo aí a temática da lunação ariana, que tem dois pontos principais que tá trazendo pra gente trabalhar na nossa vida, né? Então vocês sabem que cada lunação traz uma temática diferente. E essa primeira lunação do ano, ela é muito importante, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, é o signo dos inícios, né, que faz a gente ter energia para criar movimento, para agir, para fazer as coisas acontecerem. Então ela dá um tom pro resto do ano, por isso que ela é tão importante, e é tão importante que a gente abrace aí as oportunidades que ela vai trazer pra gente. Então, os dois principais pontos que a gente vem trabalhar, o primeiro deles é aquele olhar para nossa individualidade, né? Para nossa personalidade individual. Áries vem falar muito sobre o eu, a construção do meu eu. E quanto mais a gente sabe sobre nós, mais a gente aprende a fazer bons acordos. Então o convite dessa lunação ariana é para a gente aprender mais sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos limites, sobre o nosso espaço, o que para mim é inegociável, o que para mim é super importante, até onde eu tô disposta a negociar e até onde não. Qualquer tipo de relacionamento é um acordo que a gente tem na vida. Então, não é que é aquela energia ariana pra gente sair impondo o que a gente quer e acabou. Essa também não é a melhor vibração ariana. É pra gente aprender a encontrar um equilíbrio, sabe? Então, o que eu penso, ele é importante, assim como o que o outro pensa. Então, será que eu sei me colocar? Será que eu sei me impor com jeito, sem deixar de respeitar o olhar do outro? Porque às vezes a gente cai em querer evitar o conflito, deixa pra lá. A gente pode estar naquele campo de só ceder, de só deixar todo mundo fazer o que quer, e o que você quer, você vai dizendo não pra você. E isso é muito ruim, porque é a agressividade ariana que a gente não tá colocando pra fora, a gente tá colocando pra gente mesmo. E é óbvio, às vezes tem, né, a outra vibração baixa de Áries, que é cair na arrogância, de querer só impor o que você quer, o que você pensa, o que você acha, sem considerar o que o outro acha e pensa também. Então a gente tá fazendo esse trabalho de olhar para nós, né, de olhar para nossa individualidade, para principalmente começar a aprender sobre os nossos limites e sobre o nosso espaço, para a gente poder aprender a fazer bons acordos. A energia ariana tá muito em evidência nesse ano astrológico, principalmente agora nesse começo, né? Tem muita coisa acontecendo em Áries, então é um momento, é um ano em que a gente vai realmente precisar olhar para esses acordos que a gente tem. E aqui eu não tô falando só de relacionamento amoroso, afetivo, um relacionamento com o trabalho, por exemplo. Será que eu sei me impor? Ou será que eu deixo todo mundo fazer o que quer comigo, sabe? Esse é o tipo de reflexão que a lunação ariana tá trazendo pra gente. E a segunda coisa é para trazer gás, energia, pra gente realmente plantar sementes e começar a criar aí um movimento em direção aos sonhos que a gente quer realizar. A última lunação que a gente teve foi a lunação pisciana, que nos convidou a sonhar, e a gente encerrou um ciclo ali. Então agora a gente começa um novo ano astrológico e a lua nova em Áries dando esse tom para a gente realmente começar a criar movimento em direção aos sonhos que a gente quer realizar.
certo? E aí, então, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Essa lua nova em Áries começou, a lua nova se formou no grau 0, e o grau 0 é um grau muito forte de manifestação. Então, dá uma olhada lá no seu mapa natal, qual é a casa astrológica que você tem o grau 0 do signo de Áries. Eu não tô dizendo que os sonhos que você quer realizar tem a ver com essa casa astrológica, mas talvez um movimento que você precise criar agora, nesse momento, pode ter a ver com os assuntos e os temas dessa área da sua vida, ou seja, dessa casa astrológica. Então pode trazer aí um insight bem interessante para sua vida nesse momento. Se você ainda está se sentindo um pouco perdido, né? Um pouco sem saber qual que é esse movimento, para onde que eu vou começar a criar, né, esse movimento. Então dá uma olhadinha, e se você não sabe ainda olhar, né, as casas astrológicas, eu vou deixar aqui o card do vídeo que eu fiz sobre as casas astrológicas, que eu te ensino a identificar um trecho do seu mapa, e também lá tem o significado de todas as casas astrológicas, para vocês entenderem qual que é esse cenário da sua vida que pode estar querendo te trazer algum insight aí para um movimento importante que você pode criar aí em direção à realização dos seus sonhos. Então agora que eu já dei esse overview sobre a alunação ariana e as temáticas que a gente está trabalhando, deixa eu voltar para esse dia 27, porque a energia tá muito legal. Ainda não é lua crescente, né? Lua crescente é que a gente tem mais essa energia de movimento, mas já tá quase lá, na terça lua já fica crescente. Então, desde domingo, tá? Já tá com uma energia muito legal, porque, na verdade, no domingo, o Sol em Áries está fazendo um aspecto legal com a Lua, mas na segunda-feira a gente continua, né? Então, com a Lua nova em Gêmeos, fazendo um sextil com Mercúrio, Júpiter e Quirón em Áries. E assim, Quirón a gente sabe que é uma ferida, ela é uma dor, mas é um aspecto positivo para a gente pegar a nossa dor, nosso medo e nossa insegurança, um de cada lado no braço, e caminhar junto com eles. Nesse dia, o medo e a insegurança, eles vão estar coadjuvantes, porque a gente vai estar com coragem. Aproveita esse dia para ter coragem de dar os passos que você às vezes fica enrolando para dar. Cria movimento, e se tiver medo e insegurança, abraça e vai junto. Não percam a oportunidade de criar movimento nesse dia, domingo e segunda, tá? Tá um dia muito lindo e muito especial, principalmente se você trabalha com vendas, com negociação, com comunicação, se tem algum projeto novo, algum lançamento, né, alguma nova ideia para colocar para as pessoas, aproveita essa segunda-feira, porque tá um dia muito especial para isso. Não deixe para depois. Crie movimento, tá? E tá um dia legal também para networking. Então converse com pessoas interessantes, faça networking, trocas, insights e aprendizados podem vir de acordo com os encontros que você tiver aí ao longo desse dia. Então tá um dia muito, 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 muito bacana, tá? E aí, como eu falei, na terça-feira a gente já tem o começo da lua nova em Câncer. E aí a gente sabe que assim, às vezes, quando a gente tem a lua nova, o céu tá escuro, a gente não tem a luz da lua à noite. Aí conforme os dias vão passando, a lua vai crescendo, vai se enchendo de luz, e é como se a gente também fosse se preenchendo de luz e de entendimento. Então é normal, tá? Nos primeiros dias de lua nova, a gente ainda ficar, mas o que eu quero para esse ciclo? Quais são as sementes que eu quero plantar, né? Quais são as minhas metas para esse ciclo? E como a gente está falando da primeira alunação, a gente ainda está estendendo para esse novo ano astrológico. Mas quando a gente chega ali na segunda, que já está no finzinho da lua nova, já quase em lua crescente, e com a lua crescente, a gente começa já a ter insights, a gente começa a ficar com mais energia, né? A lua crescente, ela é uma quadratura, né? É um aspecto desafiador entre Sol e Lua, mas é um aspecto que te traz uma necessidade de criar movimento, de agir, de fazer as coisas acontecerem. Então é a hora da gente começar a realmente agir. Então segunda-feira já tá um dia muito legal, e terça vem lua crescente em Câncer pra gente continuar criando movimento. Agora, a lua crescente em Câncer, ela vai ter um quê de um olhar para dentro. Câncer, né, como a gente sabe, é o signo de água, que faz a gente olhar para as nossas águas internas, para as nossas emoções. Então, nessa lua crescente, lembrem que a temática que a gente está trabalhando é a temática da nossa individualidade. Então, talvez a gente seja convidado ao longo dessa semana de lua crescente a olhar para dentro, a entender algumas questões do passado que a gente precisa ressignificar, né? Porque às vezes a gente fica preso àquele passado que é bom, né? Aquela melancolia de um passado que era bom, onde eu não tinha problema, não tinha conta para pagar, ai, como eu era feliz, e a gente fica esperando aquele passado se replicar.
mas a gente tá preso e apegado, e a gente precisa aprender a caminhar em direção ao nosso futuro. E às vezes a gente tá preso a um passado que foi dolorido, que marcou a gente por algum motivo. Então a gente também precisa aprender a olhar para aquilo e parar de justificar os nossos atos a partir de coisas que aconteceram com a gente lá atrás, né? Então, ai meu Deus, quando eu era pequena, meu pai gritou comigo, e aí por isso eu criei aquele condicionamento e agora eu não faço mais essa atividade porque me remete... Não, vamos tentar, lembra que eu falei de abraçar os medos, né? Pega cada um de um lado e vai com eles, né? Então, eu queria lembrar que Marte entrou em Câncer no dia 25 de março, então a gente já tá com esse movimento de ação voltado para o nosso interior, para as nossas águas, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para as nossas mágoas. Então, essa lua crescente em Câncer, ela vai intensificar um pouco esse movimento da gente olhar, mas... lembrem-se que tudo é luz e sombra e tudo tem as duas possibilidades. A gente pode cair na questão do rancor, da melancolia, do drama emocional, mas a gente também pode aproveitar para criar movimento e cuidar, porque às vezes a gente vai conseguir identificar algumas questões relacionadas à nossa individualidade que a gente não quer mais. A gente não tá aprendendo sobre os nossos limites, sobre o nosso espaço. De repente a gente vai olhar e vai ter coisas que não fazem mais sentido, e esse vai ser o momento da gente ressignificar. Tá? Lembrando também que a lua em Câncer, ela é um momento, um convite para o autocuidado. Então lembre de se acolher sim, de se nutrir, se precisar chorar, chora, se precisar colocar pôr para fora, coloca, mas não deixa isso te definir, né? Usa isso como uma força para você atualizar esse passado, ressignificar esse passado e aqui no presente começar a caminhar também em direção ao futuro, né? A gente não pode ficar preso nem no passado nem no futuro, a gente tem que viver o presente, mas a gente tem que honrar o passado e ter a perspectiva de futuro. Então, baseado nos seus sonhos, no que você quer construir e o que faz parte da sua individualidade, questões do passado podem vir à tona aí ao longo dessa semana para que a gente entenda aí o que a gente vai continuar fazendo ser parte de nós e o que a gente não quer mais e a gente vai aprender a deixar, certo? Aí tem mais uma coisa interessante ao longo dessa semana. Na quinta-feira, né, no dia 30 de março, a gente vai ter um dia praticamente inteiro de lua fora de curso, e fazia tempo que isso não acontecia. A gente tem tido pequenos momentos de lua fora de curso, né? Então, ó, no dia 30 de março, quinta-feira, das 10h46 da manhã até as 7h30 da noite do horário de Brasília, a gente vai ter a lua fora de curso. E o que é a lua fora de curso? É quando a lua tá mudando de um signo para o outro, e ela fica sem fazer nenhum aspecto com outro planeta, ela fica meio solta. Então o que acontece no céu acontece com a gente, é como se a gente também ficasse um pouco solto aqui. Não é pra gente parar e não fazer nada e não marcar nenhuma atividade, não é isso. É pra gente continuar fazendo o que a gente precisa fazer, mas entender que a gente pode ter imprevisto, a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de calma. Não é um dia em que a gente talvez esteja muito produtivo. Então não se cobre demais, entenda que o dia vai estar meio solto, então tente se concentrar, tente fazer atividades que para você são mais tranquilas. O que eu não recomendo é agendar para esse dia grandes lançamentos, reuniões muito importantes, assinaturas de contrato. Para esse dia em que a lua está fora de curso, não é tão legal, tá? Aí, às 7h30 da noite, ela entra, então, no signo de Leão. E aí, sexta-feira, dia 31, e no sábado, no sábado, dia 1º, a gente vai ter lua crescente em Leão. E, gente, lua crescente em Leão, dentro da lunação ariana, é um presente pra gente. Porque Leão é um signo que vai fazer a gente olhar para nossas verdades, para o que nos dá alegria. E vai fazer a gente dar uma olhada e reconhecer todo o nosso valor. É um momento muito legal, né, esse sexta e sábado, pra gente reconhecer o nosso valor, ficar com uma boa relação com a nossa autoestima. Sexta-feira é dia de Vênus, é o dia do autocuidado, então se valoriza, reconhece a sua história e sua trajetória. Vai ser um dia muito legal pra gente olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Tudo que você já conquistou até hoje, né, olha pra essa jornada e reconhece o valor da sua história. Lembra que a gente tá com a lua crescente em Câncer, então a gente tá olhando para essa história, para essa trajetória. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu não fiz nada até hoje. Não, um exercício muito legal para vocês fazerem nesse dia pega uma folhinha e comece a escrever tudo que você já fez. Usa as fotos do seu celular para te ajudar a pegar aí no último ano tudo que você já fez, tudo que você já conquistou, e olha o copo meio cheio e valoriza a sua individualidade,
a sua história, as suas conquistas e saiba o seu valor. Reconhecer o seu valor é um passo importante para essa construção da individualidade que a gente está trabalhando aqui na alunação ariana, né? E a lua em leão faz a gente ficar mais alegre, faz a gente ficar até um pouco mais otimista. Então são dias, né, sexta e sábado, são dias mais de lazer, em que a gente vai buscar fazer atividades que a gente gosta. E leão é isso, é olhar para o lado alegre da vida também. O que faz o seu coração pulsar, quais são as coisas que você gosta de fazer. Todas essas reflexões vão te ajudar aí nessa história da construção do eu, porque você vai aprendendo aí sobre os seus limites e sobre o seu espaço. E é óbvio, a lua leão, tudo é luz e sombra. Cuidado para não ficar refém de reconhecimento do outro. É você quem tem que reconhecer a sua história, as suas conquistas, a sua trajetória. Não é o outro. Às vezes a energia leonina, ela quer que a gente, né, quer se sentir reconhecido, quer ser ali o centro das atenções, quer o confete do outro, mas você vai precisar do seu próprio confete. É você reconhecer, porque a sua relação com você mesmo é a relação mais importante que você tem na sua vida. E a lua crescente em leão vai ser um presente pra gente realmente poder olhar para esse copo meio cheio e conseguir colocar mais coisinhas nessa listinha aí do reconhecimento do eu, tá? E aí, sábado, dia 1º de abril, é o famoso Dia da Mentira. Gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu odeio esse dia. Eu não gosto do Dia da Mentira. Vocês sabem que eu sou sagitariana, e sagitariano tem esse lado humorado, mas eu tenho a lua em escorpião e eu não sou aquele tipo de pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada. Tem tanta piada de mau gosto por aí. Então, ó, presta atenção nas piadas que vocês vão ficar fazendo esse ano e nas peças que vocês vão pregar nos seus amigos, tá? Eu não acredito em nada do que vão me falar nesse dia, porque eu já vou preparada, né? Sagitário também é um signo comprometido com as verdades, hein? Então, eu acho que é por isso que eu não gosto desse dia, eu não gosto de ficar fazendo papel de boba por aí, entendeu? Então, não façam brincadeirinha de 1º de abril comigo, porque eu não gosto, não. E aí no domingo, pra gente fechar essa semana linda, que tá com uma energia de muito movimento pra gente fazer, criar os movimentos em direção que a gente quer realizar e principalmente os movimentos importantes que vão ajudar a gente a entender mais sobre nós mesmos, né? É uma semana muito importante de autoconhecimento. Domingo a gente tem lua crescente em virgem. Então domingo, que é um dia de descanso, ó, a lua em virgem vai querer começar a deixar a gente produtivo, vai querer sair arrumando a casa, limpando a casa. Cuidado com o excesso de produtividade. Lembrem que é importante a gente ter na nossa rotina um momento de descanso, né? Não dá para ser produtivo o tempo inteiro e o descanso, ele é importante. Então aproveita o domingo, de repente, para organizar a sua próxima semana, quando vai sair o próximo Energias do Dia aqui no canal Astrolife. Eu espero que vocês tenham gostado desse overview da semana. Eu quero trazer aqui para vocês a principal energia que a gente vai estar, para a gente poder aproveitar. E lá no Instagram eu faço um Energias do Dia, um pouco mais detalhado. Então, se vocês também quiserem me seguir por lá, é @ninarise.astrology. E se você gostou desse vídeo, então já sabe, deixa o seu like aqui e já se inscreve no canal para ficar por dentro aí de todas as energias da semana e todos os outros vídeos que eu também trago por aqui. E para finalizar, é óbvio, encaminhe esse vídeo também para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até a próxima!